junto com o pastor Udinal, que me ensinou tudo que eu sei hoje, com 2 anos de convertido. Hoje eu tenho 34 anos de convertido. Com 2 anos ele já me pegou, já me ensinou tudo sobre missões, me levou para Jocum. Através dele conheci grandes homens como Ponho Chum, Nick Cruz, David Wilkerson, grande David Wilkerson, evangelista, que o pastor Reginal sempre participou de grandes projetos, e esses homens sempre iam ministrar, e aí eu tive essa alegria de poder conhecer tantos homens de Deus e poder ser ensinado por ele. Vocês estão na mão, sendo ensinados, os obreiros, né? Por alguém que de verdade tem uma bagagem para poder levar vocês ao ensinamento. Amém? Tire tudo que vocês puderem tirar do pastor Reginal, né? Eu tirei, hoje o Senhor Jesus nos levou, hoje não, né? Já faz tempo que nós estamos na América. Aí, pastor Tiago, algumas pessoas falam assim: mas a América é fácil. Calma, deixa eu terminar. Começamos nosso trabalho missionário no Rio. Sou carioca e está aqui a minha esposa, a pastora Karina. Fica de pé, minha querida, meu amor. Junto comigo também está a minha filhota. Ela não gosta, mas vai ter que ficar de pé. Adolescente só troca a casa, né? E a minha sogrinha também que está ali, Nelly. O Noah, meu filho Noah, acho que ele nos abandonou. Eu acho que nós perdemos o Noah para a nossa amada. Esqueci. Esse é o Noah, que agora acho que é da Érica, eu não sei porquê. Ali embaixo, lá conversando com ele chorou, aquela coisa toda, aí ela subiu e ele chorou mais. Tipo assim, eu estava chorando quando eu estava falando, agora estou subindo, está chorando, aí tentamos pegar, ele não quis, ele queria subir junto com ela, está grudado nela, subiu no louvor, e acho que ele vai embora e vai ficar. Esse é o nosso filho que nasceu lá na América. Então o Senhor já nos levou para lá 18 anos, começamos o trabalho evangelístico aqui no Rio, pastor Reginal ensinando sobre missões, amei missões, logo assim que me converti. Sou ex-traficante de drogas, líder do Comando Vermelho na favela do Jacarezinho. Jesus me resgatou do narcotráfico, me envolvi com o tráfico de drogas com Pablo Escobar, do cartel de Medellín. Recebemos Pablo Escobar no Rio, no Galeão, como chefe de Estado, mas na verdade era Pablo Escobar que mandava droga para o mundo inteiro. Mas aprovou o Senhor me escolher, me salvar para pregar a sua poderosa palavra. Hoje já não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Se pode aplaudir o Senhor, porque a Ele é honra, louvor e adoração. Missões é minha alma, amo missões. E depois de viajar o Brasil inteiro, alguns países, o Senhor então nos levou em 2008 para ficar fixado de residência nos Estados Unidos e ali trabalhar naquela nação. Pastor Tiago, que há uma necessidade gigantesca, as igrejas brasileiras têm uma carência imensa da igreja brasileira. Difícil de ter músico, difícil de ter levita, difícil de ter obreiros, difícil de ter lideranças. Por exemplo, muitas igrejas não têm trabalho com casais, não têm trabalho com jovens, não têm trabalho com criança, não têm trabalho com adolescente, não têm trabalho com homens, não têm trabalho com mulheres. Lá nos Estados Unidos a igreja brasileira só faz culto. É difícil, eles só vão para a igreja e uma vez só na semana. No domingo, porque a semana inteira eles trabalham. Na verdade, a maioria dos brasileiros que saíram daqui saíram para lá para ganhar dinheiro. E aí chegaram lá, a maioria deles saíram de Minas, né? Mas agora tem muitas outras pessoas, tudo quanto é lugar do Brasil tem lá. E então eles foram muito de ganhar dinheiro, chegaram lá, saíram daqui evangélicos, cristãos. Bom, 10 pessoas trabalhando junto no brasileiro, que aí cada um começa a procurar a sua etnia, né? O seu povo. Eu sou brasileiro, 20 brasileiros trabalhando junto, todo mundo crente, vamos fazer um culto, vamos. Aí o culto aumentou, porque começou a chegar mais brasileiro. Não, temos que ter um líder. Então você vai ser o pastor. Então, desde que os brasileiros chegaram na América, a liderança foi escolhida dessa forma: você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. E a mão de obra qualificada é difícil demais de ter lá. Então são centenas de pessoas que estão lá com depressão, casamentos que são destruídos porque lá todo mundo ganha dinheiro, o casal chega juntos lá, mas aí a mulher ganha dinheiro, o marido ganha também. Em alguns lugares a mulher ganha mais do que o homem. Por exemplo, a house queen, que chamamos aqui de secretária, né, que faz faxina. Tem mulheres que ganham muito mais do que o marido. Tem house queen que ganha $6.000 por semana, né? E a maioria dos homens, eles trabalham na construção civil, aí ganham seus $3.000. Quem é profissional mesmo ganha seus $4.000 por semana, e às vezes não consegue chegar no auge da esposa. Então começa a ter aquele conflito de interesse.
Aí eles dividem a finança, cada um tem o seu dinheiro, cada um paga as contas, sai, né, para comer. Aí hoje é dia de você pagar, não, hoje é o seu dia de pagar, ou vamos dividir a conta. Então a divisão é imensa entre as pessoas, e não tem quem cuide disso, não tem quem ensine eles que uma família é omissa, né? Pelo menos pelo que eu entendo é dessa forma. O meu dinheiro da minha esposa é meu, né? Até as dívidas também é do outro. E lá eles não têm esse entendimento. Jovens, então, eles não têm nenhum movimento, nenhum trabalho nisso. Então, qual é o nosso trabalho na América? Levantar lideranças, fazer uma reciclagem, treinar lideranças, treinar pastores, que o pastor Reginaldo me ensinou, e o que eu fiz muitos anos aqui, não eu fazendo, mas com ele. Hoje nós levamos para a América, nós temos um trabalho de discipulado com aquele povo, trazendo eles o evangelho genuíno. Então a América é uma terra virgem missionária, no meio dos brasileiros. A América do Norte, pasmem os senhores, é uma terra virgem, zero de trabalho missionário, zero. A igreja americana não, é uma potência, mas a igreja brasileira, trabalho missionário está zero. Mas eu profetizo que em nome de Jesus, a Jerusalém vai levantar homens e mulheres e vai mandar para aquela nação para fazer uma grande obra. Alguém está comigo nessa parte? Você pode aplaudir o Senhor Jesus se você quer? Deus vai levantar homens e mulheres para aquela nação para poder ganhar aqueles brasileiros que estão lá só ganhando dinheiro, com a vida arrasada, com a vida completamente falida, mas que o Senhor Jesus vai levantar através da igreja brasileira. Amém? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. E nós estamos aqui, viemos ao Brasil, porque minha sogra mora aqui, e eu estou indo pela primeira vez para a África. Em agosto estaremos indo para Moçambique e Nigéria. Pela primeira vez iremos fazer algumas cruzadas evangelísticas, mas não no centro, nas aldeias onde ficam os bruxos e tantas outras coisas mais. O desafio para onde nós vamos é que os muçulmanos dominaram, que agora não é só questão da bruxaria, da etnia, eles não se entendem até hoje porque são dialetos diferentes, por isso que as outras nações, outros povos dominam eles, porque entre eles mesmos não há um consenso, por causa da língua, né? O dialeto não é uma língua unissa, vários dialetos. E aí os muçulmanos entraram lá e agora estupram mulheres, estupram crianças, sequestram crianças para poder revender. É uma coisa fora de série. Então fui convidado pela primeira vez, orem por mim, para que Deus me dê graça, porque é o sonho da minha alma bater naquele país. Amém? Pela primeira vez estaremos indo na África para ajudar as igrejas do trabalho que já estão lá. O pastor que está indo, que está me levando, ele tem 2 igrejas num lugar bem ermo, e nós vamos lá para o trabalho que ele faz, é um trabalho de resgatar as crianças. Ele compra as crianças dos muçulmanos para devolver às suas famílias. É um trabalho fora de série, um trabalho muito forte. Primeiro livro do 2 Reis, capítulo de número, amados, 2 Samuel, capítulo 6, não Reis. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha conseguido partiu para Baalá de Judá, para lá trazer a arca de Deus, diante de qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça, num carro de boi, e levaram para a casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzai e Aiô, filho de Abinadab, conduziam aquele carro de boi. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzai estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus o feriu ali, pois por causa desta irreverência.
e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou assustado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levado para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa poderosamente. Diga glória a Deus por essa palavra. Meus amados, estamos diante de um texto da palavra que eu creio que todos aqui são conhecedores, quando nos traz o livro de 2 Samuel acerca de o primeiro ato do reinado de Davi. A primeira atitude de Davi quando ele governa sobre Israel é trazer de volta a arca da aliança para o meio de Israel, para a cidade, para os israelitas. Davi então, com alegria, o povo também com muita alegria, pega uma arca. Davi pega a arca, tira da casa de Abinadab. A arca estava na casa de Abinadab por alguns anos, e Davi então tomou uma atitude de trazer a arca para a cidade de Jerusalém, para Israel. Aí, meus amados, Davi toma uma atitude de colocar a arca num carro de boi. Davi manda Iaiô e Uzá, filhos de Abinadab, conduzir a arca num carro de boi. Davi então manda que a arca suba pelo despenhadeiro acima, ou num lugar pedregoso. As terras naquele momento em que ele mandou carregar a arca eram montanhas que eram bem íngremes. Aquilo ali com certeza ia dar errado, mas Davi não pensou. Tropeça o carro de boi e a arca vai cair. E a Bíblia diz que Uzá coloca a mão na arca. Uzá imediatamente é fulminado no local. Aquilo perturba Davi, porque para Davi ele estava fazendo a coisa de forma correta. Só que Davi agora ele para poder pensar de que maneira ele iria então fazer para levar a arca do Senhor até Jerusalém, até o povo de Israel. E Davi então ele entende que os sacerdotes, os levitas, eu não li depois os textos mais adiante, é que deveriam de tomar essa atitude. Davi não tinha como levar a arca numa carroça de boi. A arca não poderia ser conduzida dessa forma. A lei determinava que os levitas, os sacerdotes da parte de Levi, eles carregariam a arca, dariam 6 passos, no 7º passo eles sacrificavam, dava mais 6 passos, 7º passo sacrificava. Então aí Davi ele não sabia, ele não prestou atenção nessa atitude. O que ele fez? Colocou a arca no carro de boi para poder ser conduzida. Meus amados, houve algumas situações que aqui a gente pode aprender, alguns ensinamentos muito interessantes para nossos dias de hoje, para que também nós não possamos fazer as coisas que Davi fez, para que não possamos sofrer sanções. Davi ele era rei, Davi ele tinha toda a autoridade delegada para tomar essa atitude, mas a pergunta pastor, se estava tudo certo, se Davi era rei, se a arca da aliança era a arca que simbolizava a presença de Deus, ou seja, Deus ele se fazia presente através daquele utensílio, que ele era feito de madeira de acácia, uma madeira que nascia no deserto, toda torta, cheia de espinho, mas Deus escolhe a madeira de acácia para tornar-se então aquela caixa abençoada que seria a presença de Deus. Poderia ser o cedro do Líbano, mas Deus quis a madeira de acácia. Tem muito aprendizado que a gente vai ter que ir adiante, senão a gente vai parar, não vou conseguir falar o que eu tenho para falar. Aí nessa madeira de acácia é revestida de ouro. Aí nessa tampa, nesse caixonete todo revestido de ouro, Deus mandou colocar 2 querubins, virado de frente às asas, um para o outro, simbolizando que Deus estaria entronizado ali. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha uma folha de maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Então todo esse compêndio simbolizava a presença de Deus. Deus se revelava através da arca, porque o Deus tão santo e tão puro não poderia se
se apresentar de forma como ele era diante de um povo impuro. Porque se Deus se manifestasse, ele mataria todo mundo por causa da sua poderosa glória. Aleluia. Porque ninguém aguenta a presença de Deus de uma maneira total. Se Deus se manifestar total aqui, ele nos fulmina. Então o que nós recebemos aqui é os filigranas da presença de Deus. Mas até essa filigrana nos faz ser em Cristo mais do que vencedores. Aleluia. Alguém recebe a presença de Deus aqui nessa noite? Então a presença de Deus, Davi falou, não tem como governar sem a presença, eu vou trazer de volta. Ok, certíssimo. Bom, se ele tomou uma atitude certa, por que então deu errado? Um amigo meu, ele dissertou sobre esse texto e ele me aguçou demais. E eu quero destilhar com você essa pergunta: se fez tudo certo, por que então deu errado? Eu acho que você já deve ter feito essa pergunta para você. Meu Deus, eu faço tudo certinho, por que está dando errado? Então vamos conversar um pouquinho. Primeiro, por que Davi fez tudo certo, mas por que deu errado? Sabe por que deu errado? Porque ele fez a coisa certa de forma errada. Era certo trazer a presença de Deus? Mais do que certo. Eu acho que era até uma obrigatoriedade de Davi trazer a presença de Deus e não governar por conta própria, porque a presença de Deus daria a ele a defesa dos inimigos e o reino dele seria próspero. Davi era inteligente, Davi era estrategista, Davi era bom. Mas a maneira de como foi feita foi errada. A arca jamais poderia ser conduzida por um carro de boi, porque a arca simbolizava a presença de Deus, como eu falei para os senhores. A arca deveria ser levada pelos levitas e não por uma carroça, seja ela qual fosse, não por um carro de boi, seja ele qual fosse. Então muitas vezes nós também fazemos a coisa certa de maneira errada. Alguém já ouviu falar uma frase: os fins justificam os meios? Alguém já ouviu essa frase? É uma frase de um poeta romano chamado Ovídio. Ovídio, poeta romano, ele disse o seguinte, ele não disse bem que os fins justificam o meio, mas ele disse que o resultado justifica os atos. E aí então pegamos essa frase e dissemos que os fins justificam os meios, mas ele disse, Ovídio, que o resultado justifica os atos. Não interessa como eu vou chegar, não importa como eu vou fazer. O vídeo diz: o interessante é eu chegar. Maquiavel foi mais além. O italiano Niccolò Maquiavel, ele disse o seguinte: o que importa é o sucesso. Maquiavel defendia que para poder o Estado ter sucesso sobre as desordens e colocar ordem e colocar justiça na sociedade em qual ele vivia, ele defendia que o Estado poderia cometer qualquer atitude terrível, o possível, para trazer a ordem, ainda que matasse, ainda que tirasse a vida de pessoas. Para ele, Niccolò Maquiavel, ele defendia que esta atitude, ela seria uma atitude digna para poder chegar a um resultado. Então tem gente que às vezes pega essas filosofias e essas coisas cotidianas para poder chegar a um determinado assunto ou objetivo de forma completamente errada, que não é aprovada pelo Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo a Deus, se eu sirvo a Deus, os fins não vão justificar o meio. Se eu digo que sou discípulo de Cristo, eu não vou usar de meios escusos para poder ter sucesso na minha vida. Quer ver um exemplo clássico disso? O nosso digníssimo, excelentíssimo Senhor Jesus da glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em Mateus capítulo 17, ele chega para Pedro no versículo de número 24 ao 27. Jesus chega para Pedro e Pedro diz assim: Pedro, a quem os homens cobram impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro falou: dos estrangeiros. Aí o que Jesus falou? Mas para que não venhamos escandalizar, vai na beira do lago, lança um anzol, pega um peixe, vai ter uma moeda. Tu pega da boca do peixe a moeda, paga tributo por você e por mim.
Sabe o que Jesus quis dizer? Vamos fazer as coisas certas de maneira certa. Jesus poderia muito bem chegar e falar: não vou pagar imposto. Mas Jesus já viu que as pessoas estavam contestando, porque alguns cobradores de impostos, antes de Pedro chegar, Jesus perguntou: o seu mestre não paga imposto, não? Aí Pedro falou: ele paga, mas foi mentira, Jesus não pagava. Mas Jesus, irmãos, Ele é o Deus que fecha todas as brechas. Jesus é aquele que não permite o seu inimigo ele ter nenhuma arma forjada para poder feri-lo. Jesus é um Deus que fecha e que arranca das mãos do inimigo toda aquela arma que pode ferir a ele e aquele que o serve. Então Jesus ele está sempre andando na frente. Jesus não espera a coisa acontecer. Jesus antecipa e toma posse de tudo e faz com que tudo ocorra da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado. Levanta a sua mão. Deixa eu pegar uma palavra para você. Aleluia. Você vai chegar aonde Jesus quer, mas da maneira certa. Você vai alcançar o que você quer, mas da maneira certa. Você não precisa fazer nada errado para alcançar sucesso, porque primeiro, o teu sucesso não vem da sua habilidade humana. O teu e o meu sucesso vem da mão daquele que criou céus e terra, e o nome dele é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. A fé para ele é prova com mais alegria que merece. Mão direita, me ajuda, mão direita. Mão direita, calma, esse caminho. Mão direita. Olha para alguém e fala: faça a coisa certa de maneira certa. Você não vai perder nada. Você vai alcançar o seu objetivo. Aleluia. Posso falar? Fala, pastor. Posso falar? Quando você faz as coisas certas pela maneira certa, ninguém tira o que é teu. Ninguém toma o que você conquistou. Porque tem muita gente que fica no jogo de perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Sabe lá como conquistou? Quer ver um exemplo brasileiro aqui? Não estou lá, mas eu acompanho. Tem uma menina que foi presa agora, milhões de seguidores, advogado, né? Toda hora aparecia em tudo quanto é local, as televisões. Eu não entendo a televisão brasileira. A televisão brasileira eu acho que nasceu para poder promover desgraça, gente. Só aparece coisa ruim na televisão brasileira. E ela é uma rainha da televisão. Toda hora essa menina aparecendo, pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, televisão toda hora, né? Eu acho que no Brasil, para ser alguém, para poder alcançar o objetivo, tem que ser maluco, tem que fazer loucura. Umas músicas sem ele nem beira. Acho que eu vou fazer uma música para ganhar dinheiro. Eu sou Alex, e olha, estou chegando, e meu Deus do céu, eu vou ganhar. Porque só tem música chata. Só gente chata. Mas depois ele diz que nós somos os chatos. Pelo amor de Deus, um louvor desse: sobre tua vida vou profetizar, nenhuma mão. Coisa linda, chega até a arrepiar, aleluia. Aí diz que nós somos chatos, mas a música diz que eu sou chato, ok. Foi presa, porque a riqueza dela não é porque ela trabalhou. A riqueza que ela diz ter e diz para as pessoas, e tem, e pelo que eu vi na televisão, ela falava com muita alegria que é rica, milionária, mostrava carros. Tudo isso veio do tráfico de droga, do PCC. Foi provado que veio do Tigrinho, um joguinho que está acabando com famílias no Brasil. Que na verdade o dinheiro dela não tem nada limpo. Ela é, na verdade, uma lavadora de dinheiro do PCC. Aí tem gente que às vezes quer copiar. Poxa, eu queria ser uma Deolane, caraca, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, 5 milhões. Então nós temos que ter muita cautela. Eu vou entrar nesse assunto já, só para dar rapidamente aqui uma palavra, de quem nós somos imitadores ou queremos imitar. Eu vejo essa juventude toda querendo ser uma Deolane, mas na verdade ela é uma traficante de drogas. Ou seja, parando para pensar nessa limpeza do tal do Master, chegou à conclusão que é pessoal influência, como é que é? Influenciador digital. A maioria não é rico porque ganha dinheiro trabalhando. Descobriu-se que a maioria toma atitude, tem dinheiro por atitudes escusas. Porque também é de convir, vamos fazer um cálculo, um país que está em decadência, os juros altíssimos,
dinheiro não circula. De onde está saindo tantos milhões assim, gente? Não dá para pensar não nisso, não. É só botar o tico e o teco. Meu avô falava tico e teco. Alguém lembra dessa expressão? É só colocar isso aqui para funcionar. Garotos de 16, 17 anos, bilionário. Gente, eu com 53 anos de idade, ainda estou ralando para conquistar alguma coisa. Os caras aqui no Rio já nascem bilionário. Eu não estou falando que a pessoa é proibida ter dinheiro, que tenha, mas nós temos que ser sensatos. Então Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra para você, em nome de Jesus. Aquilo que é teu, Deus vai colocar nas tuas mãos. Você não precisa se desesperar. Alguém crê nessa palavra? Glórias a Deus. Se Deus tem algo para a tua vida, vai chegar. E outra coisa, posso falar? Diga, fala pastor, posso falar? E se Deus também não tiver, dá glórias ao nome dele. Aleluia, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas, tantas coisas boas como as coisas ruins. Aleluia, glórias a Deus. A minha oração é igual de Samuel. Diz Salomão: Senhor, não me dê muito, porque tendo muito posso pecar contra ti, e tendo pouco roubando também desonrar o Senhor. Me dê o necessário. Glórias a Deus. Para que ter 5, 7 carros se eu só tenho 2 braços para dirigir um? Para que ter 20, 30 apartamentos se eu não consigo ir no segundo apartamento? Se você for ver no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio, na Vieira Sol, tudo fechado, apartamentos que é de pessoas que nem lá vai. E é porque pregador ele é meio doido. Eu sou um pregador meio maluco. Tudo eu tiro mensagem, né? Tudo eu tiro informação. Então eu faço pesquisa. E eu gosto muito de Ipanema, porque Ipanema é como se fosse um quintal da minha casa. Eu sou nascido na Penha, no Rio de Janeiro, mas eu ia para a praia, eu gosto de praia demais, para o Rio de Janeiro, lá na Ipanema direto. E um dia, no ano passado, eu perguntei ao porteiro num condomínio na Vieira Sol, gigantesco. Eu falei: meu querido, eu sou pastor, eu estou fazendo uma pesquisa, se o senhor puder me responder. Me responda, se não puder, não tem problema. Tanto apartamento vazio. Ele falou: ei, meu querido, tem apartamento aqui que o dono não vem há 10 anos. Mas o dono é carioca? Não, Brasília. Vocês espalham apartamento por mundo afora, nem lá vai. Mas aí você vai notar e vai fazer o cálculo. Não é porque trabalhou para poder comprar, infelizmente, alguma coisa escusa, mas para poder o dinheiro ser escondido, investe em imóveis, que é uma coisa que todo mundo tem, e fica parado por lá. Então nós temos que ter uma consciência. Eu venho aqui como missionário, hoje é da família, né, pastor? Como missionário, ele não aguenta falar e não falar de missões, ele não aguenta. Eu sou missionário nada, eu estou num país rico, maravilhoso, mas eu não olho para o dólar diante de Deus. Eu olho para as almas que estão sendo detonadas lá, com dólar no bolso. Tem gente na América que nós conhecemos, na casa onde nós ficamos, a casa vale 10 milhões de dólares, acredite se você quiser. Mas uma família decadente, uma família que ninguém fala com ninguém dentro de casa, uma família que não tem paz, pessoas com depressão, pessoa andando de escaleira. Escaleira é aqueles carros da Cadillac que o presidente Donald Trump anda, carro caríssimo, mas não tem paz. Pessoas que estão lá com o seu Maserati, está lá com o seu Murano, mas não consegue, não tem paz, não tem alegria. Glórias a Deus. Aí eu falo para eles, Jesus te dá a paz que vocês precisam dela. Aleluia. E aqui no Brasil eu falo o seguinte: glórias a Deus, precisamos cada vez mais, porque eu sei que essa igreja é missionária, precisamos cada vez mais investir em missões, em pessoas que vão aos lugares, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, porque há muita alma para ganhar para Cristo ainda. Há muita gente precisando dessa palavra que você tem, que é a palavra de Jesus Cristo. Portanto, deixa eu te dizer, riquezas, isso aí Deus tem para você, ouro e prata, Ele é dono de tudo. Mas sabe de uma coisa? Preciso lembrar, Mateus capítulo 6, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei se alguém aqui já parou para pensar, quanto mais a gente corre atrás da riqueza, mais ela foge da gente. Quanto mais procura o ouro e a prata, mais o ouro e a prata correm de você. Por isso que eles ficam fazendo transações escusas para poder ganhar dinheiro. Quem aqui sabia Forcário? Eu nunca ouvi esse nome, mas era o dono do Brasil, ninguém sabia. Mas o dono do Brasil de que maneira? Coisas escusas.
sendo o dono do ouro e da prata. Não é que Jesus ele defende a pobreza, não. Jesus ele tem. Quem acredita aqui que Deus é um Deus de riqueza? Quem acredita? Olha, mas se eu ficar uma coisa, pastor, se eu ficar para falar, não é de pobreza, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que os fins não justificam o meio. Eu estou falando que não vale a pena fazer qualquer coisa para ter sucesso. O que vale a pena é se render a Jesus, é curvar o joelho diante dele e reconhecer como Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma vez, quando alguém reconhece Cristo como teu Senhor e Salvador, ele coloca a chave na mão, porque ele tem lá em Apocalipse, diz, a chave de Davi, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Coisa certa, de forma errada. Sabe o que deu errado? Diga, fala, pastor. Imitaram as mesmas atitudes dos filisteus. Se você for ver em 1 Samuel capítulo 5, os filisteus, quando devolveram, porque uma certa feita, os filisteus invadiram Jerusalém, pegaram a arca e levaram para a terra deles. Só que aí colocaram diante da imagem de Dagon. Quando amanheceu, perna de Dagon estava cortada, depois braço de Dagon cortado. No outro dia a cabeça de Dagon falou, manda esse negócio embora que está dando ruim para a gente. É claro que não está escrito assim, mas decidiram devolver a arca, porque Dagon, Deus todo poderoso, diante da arca, a cabeça, pé, tudo cortado. Eu posso falar? Eu estou imaginando Deus falando, vocês estão querendo me irritar, né? Tá bom, beleza. Diante de Dagon, né? Deus deve ter se apresentado e Dagon deve ter olhado e falado, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma conjectura. Deus deve ter olhado e falado, mas o problema é teu, alguém tem que pagar esse parto, né? Meu avô dizia, quem vai pagar o parto? Alguém tem que pagar esse parto. Cortou a minha perna. No outro dia, aí Deus quietinho. No outro dia, deixa a perna de Dagon. Aí no outro dia, Deus falou, agora eu vou cortar teus braços. Tá bom, agora eu vou terminar, porque ao terceiro dia o meu filho vai ressuscitar, então eu vou cortar a sua cabeça. Cortou a cabeça de Dagon. Vem aqui, ó. Tem aqui, ó. Deus passou fogo em Dagon e falou, devolve este negócio agora. Sabe como é que devolveram a arca? Capítulo 5, 1 Samuel, no carro de boi. E como Davi carregou a arca? No carro de boi. Sabe por que não deu certo? Porque imitou as atitudes do inimigo que não deveria de imitar. Tem um texto na Bíblia, foi Paulo que disse que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Para anular toda sofisma. A arma que você precisa não está na mão do seu inimigo para vencê-lo. Você acha que o seu inimigo ele vai dar arma para você vencer o gerente? Não existe isso. Então como é que eu e você na hora da guerra queremos fazer ou lutar contra o inimigo com as mesmas armas que ele luta contra nós? Alguém está comigo aí? Pode dizer alguma coisa? Alguém quer cantar um louvor? Alguém? Aleluia! Como eu vou vencer o meu inimigo usando a mesma arma? Meu inimigo grita, eu vou gritar. Aí, olha, vou rodar minha baiana. Nem minha baiana você é. Vai querer rodar a baiana? Sou crente, mas não sou bobo. É assim que o inimigo faz. Me deu prejuízo, vou dar prejuízo também. Tá todo mundo. Alguém já ouviu essas frases, né? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Alguém já ouviu essa frase? Levanta o dedo, me ajuda por favor, mão direita. Aponta para alguém e fala, você não é todo mundo. Todo mundo é uma coisa no português muito gigantesca, muito exorbitante. E eu, como servo de Deus Altíssimo, templo do Espírito Santo, né? Como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois sacerdócio real, nação santa, raça eleita, aleluia, povo escolhido. E eu, com toda essa qualificação, vou me igualar ao inimigo derrotado, que não tem o que eu tenho, que é unção, poder de Deus, graça de Deus, salvação em Jesus Cristo. Não, levanta a sua mão, você não vai lutar com o seu inimigo com a mesma arma que ele luta contra você, porque a arma que você tem, Deus não deu a qualquer um, a você ele deu, porque você é menina dos olhos dele, a você Deus deu, porque Deus te escolheu e te nomeou para que você vai
Não dá para poder, se você estiver armado, você é morto. É o que eu estou falando. Não adianta andar armado, o policial está morrendo. Imagine um cidadão comum. Aí eu estava no monte orando. Aí eu estou ouvindo, Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui teu servo, miserável, pobre, verme. Eu falei, meu filho, porfidalguia, pare com esse espraguejamento, porque Deus vai mandar uma rajada de fogo lá de cima, vai te matar, e eu que não tenho nada a ver, vou morrer contigo, e eu não quero morrer. Falei, tu acha que Deus vai ouvir um negócio desse? Se autoflagelando, parecia até aqueles homens com chicotada nas costas, e achando que Deus estava se agradando. Não! Eu olhei para ele e falei, rapaz, da menina dos olhos de Deus, tu não imagina, você carrega um nome que é acima de todos os nomes. Alguém recebe essa palavra? Eita, glórias a Deus. Aonde você vai, há anjos de guerra que vai contigo, rapaz. Você como ser humano carrega uma glória excelsa, que quando o diabo ele olha, ele não olha para você, mas ele enxerga a glória que você carrega. Não é sobre eu, não é sobre você, é sobre a unção que nós carregamos. O inimigo não quer saber do teu cabelo, do teu dinheiro e do teu carro. O que ele tem é o poder do nome de Jesus na tua vida. Alguém pode aplaudir ela? Glórias a Deus. Você não é todo mundo, você é diferenciado. Colossenses capítulo 2, versículo 20, Paulo falou isso lá para uma igreja de Colossenses, que uma igreja sistemática, pragmática, e que não conseguia desvencilhar a mente, porque a maior guerra minha e sua não é no corpo, é na mente, é no campo das ideias. Vocês estão olhando, a guerra hoje é no campo das ideias, da ideologia. A ideologia para tudo tem hoje. Se você espirrar, você é processado no Brasil hoje. Então tem ideia para tudo. Naquela época existia. Aí Paulo fala para Colossenses, se fosse crucificado com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vocês cismam em viver da forma como vocês viviam antes, se vocês já ressuscitaram, ou seja, se ele já libertou. Nós não precisamos voltar a fazer o que fazíamos para poder alcançar o objetivo, porque agora já não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nossas vidas. Oh, aleluia! Então se desprenda, se desvencilhe. Nós temos uma mente nova, nós renovamos. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, muda o pensamento, mudar de mente. E evangelho é transformação de mente, transformação de atitude. Imagine eu, traficante de drogas, estamos pregando aqui para vocês com um fuzil aí, rapaziada, eu estou com um fuzil aqui, uma granada, vou dar tiro em todo mundo no nome de Jesus. Imagina. Loucura não é loucura? Mas aí tem que haver, houve um novo nascimento, houve uma transformação com o novo nascimento, 5 pilares. Aleluia. Arrependimento, conversão, regeneração, justificação, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então preciso passar por esse processo, porque quando chega na regeneração, palavra poligeníase no grego, ou seja, troca de DNA. O novo nascimento surge na regeneração. Ali é o novo nascimento, porque Deus pega o meu DNA e o seu troca, e o meu DNA e o seu define ele, você como pessoa, cabelo, olho, pele, não é esse DNA define? Uma vez que Deus troca o DNA, você não consegue ser a mesma pessoa. Oh, aleluia. Por isso que Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo falou em 2 Coríntios, que fala a memória, no segundo capítulo de número 15, capítulo 15, versículo 5:17, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se eis que tudo se fez. Romanos 8, versículo 1, ele diz, pois agora. Por que agora? Agora pelo fato de estar transformado, pelo fato de estar regenerado, pelo fato de se arrepender, pelo fato de se converter, pois agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Eita, glória. Levanta a mão e diga, eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Aleluia. Sabe por que deu errado? Não
consultaram quem devia e consultaram a pessoa errada. Se você for ver em 1 Crônica, capítulo 13, quando Davi ele vai trazer a arca, Davi consulta capitães de guerra e não levitas. Meu Deus. Eu posso perguntar aos senhores, capitão de guerra entendia de arca, sim ou não? Não. Quem entendia de arca era o levita. Ao invés de perguntar a pessoa certa, perguntou a pessoa: quem é que tem sido o seu tutor? Eu agora posso falar? Pastor, posso tirar a jaqueta? Está pegando fogo. Meu Deus, eu comecei a falar, já estava quente no início. Aleluia. Gente, hoje existe, nós falamos, desculpa, não é que eu sou, como é que se fala, de outro mundo, não. É porque você quer ver eu ficar loiro, de olhos azuis e de cabelo liso? É alguém me mandar um vídeo e mandar assim, aquilo me mata. Eu tenho pavor dessas coisas. Não aguento. Porque, irmãos, eu tenho uma guerra contra o inimigo 24 horas. E eu sei que a todo momento Satanás tenta desviar a minha atenção de Cristo. Ah, pastor, então o Senhor é um extraterrestre. O Senhor então não vive na sociedade constituída? Vivo. Só que tem coisas. Sabe o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4? Eu gosto muito de Bíblia. Até porque quem me ensinou, quando eu fui pregar a primeira vez com o pastor Dinal, ele sentou na minha frente, cruzou a perna e cruzou o braço, pegou o bloquinho, com aquela cara de militar, sabia disso, né? Militar. Eu falava, aí tinha coisa que ele fazia assim, tipo assim, vou pensar, recalculando, sabe como o GPS se perde recalculando? Imagina, eu pregando. Aí depois que eu terminei, eu falei, o senhor quer me matar? O senhor quer que eu morra antes do tempo? Por que, meu filho? Eu falei, pelo amor de Deus, primeira vez que eu vou pregar, o senhor senta na minha frente, cruza a perna e braço, ainda fica notando, é claro. Se eu estou te ensinando, eu acho que eu vou deixar você falar besteira? E se falar besteira, eu vou falar. Eu falei, e aí, parceiro? Não, tá ruim, tem que melhorar. Tava bom, mas ele não queria me dar moral. E foi bom que me ajudou. Então, gosto de Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 4. Olha o que Paulo fala. Nenhum soldado que foi arregimentado para a guerra se envolve com as coisas desta vida. Mas antes, o prazer dele é satisfazer a vontade de quem o arregimentou. Eu peguei o livro para poder traduzir. Quando ele diz Paulo, isso Paulo falando para Timóteo, que era o pastor de Efésios, né? A carta de Paulo para Timóteo, mas Timóteo era pastor em Éfeso. Aí Paulo fala assim, o grego diz assim, a palavra coisas desta vida, grego, idios, I-D-I-O-S, idios, tradução, idiotices. Quando eu olhei, falei, que é isso? Pesquisei, perguntei e fui e vi que Paulo quis dizer o seguinte: nenhum soldado que foi chamado para a guerra se envolve com idiotices da vida. Imagine um soldado americano lutando lá a guerra americana lá, no Irã. No meio da guerra, explosivos, foguetes. Ao soldado, stop, please. Pare, por favor, olhe, look for me, olhe todo mundo para mim. Aí pega, vamos tirar uma selfie. Pergunta aos senhores, essa cena passaria batida, sim ou não? Meus queridos, se o foguete estivesse passando por cima, indo embora direto, o foguete ia falar, não, vou ter que explodir esses caras. Imagina um soldado americano numa guerra ferrenha pegar celular para tirar selfie. Posso falar? Rio de Janeiro, chapa quente, corpo comendo, tipo para tudo quanto é lado, legiões e legiões de demônios. Eu não sei se alguém aqui tem notado que o Rio de Janeiro está entupido de uma potestade ou principal que não sai tirando selfie, que não sai através do Facebook, que não sai através do Instagram, que não sai através de vídeo do quadro, só sai com jejum e muita oração e muita leitura da palavra. Aleluia! Pega na mão de alguém para nós e fala, acorda, nós estamos em guerra. Fala para mim, acorda, nós estamos em guerra. E em guerra ninguém dorme, e em
guerra, ninguém cochila. Guerra é guerra! Alguém pode aplaudir? Aleluia! Acorda! Dormindo no sono da indolência, como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo muito. Vou contar um testemunho aqui para você. Perdi um filho, 22 de outubro de 2023. Sabe como eu perdi meu filho? O Comando Vermelho pegou meu filho, cortou meu filho e tacou fogo no meu filho vivo. Então você acha que eu vou ficar vendo vídeo kkkk? Você acha que eu vou ficar na rua? Igual um louco? O diabo sabe a quem ele faz pilu-pilu na orelha. Satanás sabe, aleluia, a quem ele distorce, tira o alvo, o foco e faz a pessoa caminhar para lugar nenhum. Porque o que mais eu vejo, infelizmente, me perdoe, também aqui nesse Brasil, é gente que até vai à igreja, mas não está indo para lugar nenhum. Espiritualmente estão verdadeiras múmias, mortos. Só está faltando enterrar. Mas aqui na Jesus não, levanta a sua mão, aleluia. Aquele lugar de vivo, glórias a Deus. Aquele lugar de quem ama Jesus e de quem vem para a guerra. Aquele lugar de quem em Cristo é mais do que vencedor. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Consultor a pessoa errada. Então, quer alguma orientação? Procure seu pastor. Aleluia. Posso falar? Diga, fala, pastor. Pastor. Cuidado com esses influentes que são influência do demônio. São influentes do quinto dos infernos. Se é que o inferno tem quinto. São pessoas que não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso com o pastor. A maioria dessas pessoas que estão no Instagram e Facebook, já viu? Normalmente quem prega a conta dízimo e oferta no Instagram e Facebook não tem igreja. É verdade. Se você for parar para pesquisar a vida dele, não tem igreja. E se saiu de igreja mal, porque pecou, porque usou drogas, porque fez coisas erradas, porque é homossexual, ou porque é bissexual, 30, 40, sei lá o que é. Tem algum caráter desviado, porque quem é de Cristo não sai da presença dele. E o pior de tudo não é essas pessoas entupir rede social, não é essas pessoas ficar falando um monte de besteira. É alguém que diz ser de Cristo, seguir um tipo de gente como essa. Aleluia. E a covardia nossa que somos pastores é que o povo tem isso aqui na mão. As pessoas hoje vivem menos com a igreja e mais com isso aqui e com esses caras. Porque a igreja tem dois cultos por semana. São 5 dias com isso aqui. 7 dias, perdão, porque na igreja só são 2 horas. 2 horas não, 1h30. Então vamos colocar 3 horas por semana. E a maioria do dia, das horas, é tudo isso aqui, ouvindo pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Desigrejados. Por quê? Posso falar? Porque chegou na igreja, queria já sentar na janela, porque agora é assim. A pessoa chega e não quer ser discípulo não, já quer ser rei, sacerdote, profeta. Já chega aqui para o pastor Tiago, aí vem o pastor Tiago jovem. Ih, não, peraí. Pastor Tiago da Davênia, meu querido, eu sou um profeta, eu sou um vazão, se você prestar atenção, eu sou treme terra, e não quero ficar parado. Por favor, me dê um púlpito, porque eu não posso ficar. Não quer sentar para aprender. Não quer ouvir do microfone. E se o pastor não der, fala mal do pastor. Mentira, é verdade que eu estou falando aqui. Fala mal da igreja. Segura meu pastor, seguro. Eu aqui no Brasil ajudo a Advec. Lá em Niterói, uma serva de Deus que dirige um culto, que é o culto do sobrenatural. Falei para ela, se você quer me ajuda, o negócio é sério. O microfone é para qualquer um. Vamos saber de onde vem, quem é, por que saiu daquela igreja. Eu sou a moda antiga, a moda original. Contato que eu não posso contar para vocês? Foi convidado na época. Eu era da
internacional, fui convidado para pregar na Presbiteriana de Londrina. Lá fui eu, missionário novo, cheio de gatos. Cheguei em Londrina, tacar fogo, 5 dias, cruzada, evangelismo, culto de oração, vigília. Aí o reverendo Osni Ferreira falou: rapaz, eu preciso de você aqui, Alex. Me dá o telefone do teu pastor para eu ligar para ele para falar com ele. Eu falei: não, eu não posso sair de lá, não, eu vou chamar, eu vou pedir para ele te liberar você, porque eu preciso de você aqui. Ligou. Pastor Dinaldo, ele vai, confirma. Pastor Dinaldo, olha, está aqui um evangelista, era evangelista, que é da sua igreja, só conhece Alex Macedo, conheço, ele está aí? Falou: tá, mas eu não liberei ele, ele falou nada comigo. Até pedi para ele fazer uma visita comigo, bota aí no telefone. Ô meu filho, fala comigo. Eu falei: pastor, é que não é assim que as coisas funcionam. Eu não mando em você, eu não governo em você, mas eu tinha compromisso em você, eu estou contando contigo. Eu estava contando contigo para botar você para pregar domingo de manhã, e você está em Londrina e não me avisou. Você não tem agenda não, meu filho? E eu não escrevia na agenda. Ele falou: ele me ensinou, coloca tudo na agenda, lembra do nome das pessoas, não faz as coisas porque eu sou sanguíneo. Agora eu tenho domínio, mas antes, novo convertido, a 100 por hora, não dormia, 5 dias sem dormir, 5 vigias atrás da outra, agora não. Você não anotou nada na agenda? Eu falei: pastor, eu não comprei a agenda. Ele falou: meu filho, faz o seguinte, pega o primeiro voo e falta. Aí, deixa eu falar com o reverendo Osni. Aí explicou que ele estava me doutrinando, aí escutou da minha história, aquela coisa toda e tal. Aí ele falou assim: olha, é uma joia. Depois o reverendo Osni, anos depois, ele falou comigo. Que ele falou assim: Alex, o pastor Dinaldo, quando eu te botei no voo para você ir embora, você foi chorando, eu fui chorando. Eu falei: poxa, pastor se levantou contra mim, pastor me odeia, tá vendo aí? Não gosta, tá com inveja do meu ministério. Pastor Dinaldo, conhecido no Brasil, no mundo inteiro, com inveja do garoto que estava começando. Que loucura. Aí depois eu reverendo Osni, eu falei: reverendo Osni, você tinha que me falar, quase pequei com o pastor Dinaldo. Ele falou assim: pastor, essa é uma joia, mas eu não vou deixar se perder. Eu preciso ser duro com ele agora, para mais tarde ele ser um grande homem de Deus lá para frente. E hoje ele chora quando a gente se fala, a lágrima já desce, porque eu imagino que ele deve ser muito feliz de me ver casado, família e com ministério crescente. Aí ele me explicou: se você quer ser alguém amanhã, você precisa construir hoje. Se você não souber construir hoje, você não vai ser ninguém. Agora, depende de você quer ir? Vai. Eu libero você para o reverendo Osni. Aí fui para casa chateado, e Deus falou comigo: coloquei ele no teu caminho para te abençoar. Agora o problema é teu. Aí eu pedi perdão: pastor, me perdoa. Falei: não tem problema não. Tinha uma paciência comigo. Aí eu aprendi que eu precisava ouvir. Agora tem uma turma que não quer não. Uma turma que não sabe nem definir salvação. Manda definir novo nascimento. Que, cacá, i, o, u, o, e, a. Mas quer microfone. Alguém está comigo ou acabou? Ninguém quer cantar uma música? Vou terminar. Agora, como eu posso fazer para dar certo? Eu falei o que deu errado e por que deu errado. Mas como eu posso fazer para dar certo? Aleluia, glórias a Deus. Mesmo que esteja dando errado, você nunca pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Aleluia, glórias a Deus. Porque não é porque deu errado ontem, vai dar errado hoje. Levanta a sua mão, deixa eu te abençoar. Glórias a Deus. A arca ficou na casa de Obed-Edom. Glórias a Deus, por 3 meses. Ficou na casa de Abinadab 60 anos. Por 3 meses na casa de Obed-Edom. Virou o cativeiro da família de Obed-Edom. Deixa eu te falar uma coisa. Continue a buscar a Deus. Continue a orar. Continue a ler a palavra. Continue a fazer o que Deus mandou você fazer. Não pare. Não é porque deu errado ontem, vai dar errado hoje. Ao contrário, Deus vai entrar no caminho e vai fazer a coisa dar certo. Alguém está comigo? Aplauda o Senhor e glorifique o nome dele. Fala para alguém: não pare. Deus fala assim: não pare. Não pare. Vai até o final. Aleluia. Glórias a Deus. Não pare. As coisas estão errado, podem ter dado errado hoje, mas vai dar certo amanhã. Aleluia. Seja resiliente. Sabe o que é uma pessoa resiliente? É alguém que acredita que mesmo que esteja tudo dando errado, uma hora vai dar certo.
certo. Gente, me desculpe, não tem nada a ver com questão de política não. Mas veja, tem gente que, cara, fica se lançando a político 580 anos. Quando está morrendo, consegue se eleger. Se gente assim, sem Jesus alcança, imagine você. Aleluia! Deus vai te abençoar. Alguém acredita nessa palavra? Glórias a Deus. Obed, quem eu imagino, a Bíblia não fala de Obed-Edom, não diz muito sobre ele, mas eu imagino que Obed-Edom deveria estar orando a Deus, porque não foi por acaso que Deus escolheu a casa de Obed-Edom. Obed-Edom deveria estar fazendo alguma coisa que chamou a atenção de Deus, chamou tanto que a arca foi para a casa de Obed-Edom, que não tinha nada a ver. Obed-Edom não era israelita, aleluia, mas estava ali fazendo alguma coisa que atraiu a atenção de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor, e o que você está fazendo para Deus, Deus está vendo e vai mandar resposta para você. Alguém pode dizer aleluia? Oh, aleluia! Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, sabe por quê? Obed-Edom era geteu, não era hebreu, geteu, foi abençoado. Como fazer para dar certo? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? A tragédia de ontem não será a minha tragédia de hoje. O que Deus está falando? Que a tragédia de ontem não será a tragédia de hoje. Não é porque Uzá morreu, não é porque Uzá perdeu a vida dele, não é porque aconteceu uma tragédia lá, vai acontecer uma tragédia também na sua casa. Você é diferente. Deus trata com cada um de maneira ímpar. Você não pode igualar a sua vida com a vida dele. Na casa do vizinho está toda hora o gás explodindo. Na sua não vai, porque o sangue de Jesus tem poder. Amém? Aí deixa eu explicar a questão do meu filho. Termina agora. Meu filho faleceu, fiquei mudo, estava nos Estados Unidos, estava em New Jersey. No dia que chegou a mensagem no meu celular, estava no púlpito para pregar. Imagina, você tem que pregar sabendo que seu filho está sendo morto. E aí fiquei dias sem falar, igual o Jó, que ficou 7 dias mudo, né? E aí eu fiquei mudo. E Deus falando comigo: calma, seu filho está salvo, porque meu filho era cristão. Ele falou: poxa, olha os mártires. Isaías foi cerrado no topo. Estevão foi apedrejado até a morte. João Batista perdeu a cabeça numa bandeja de prata. E quantos foram mortos? Foram decapitados. E mesmo assim, como está lá em Hebreus, capítulo 11 diz que, 32, 33, que o mundo não era digno da presença deles. Seu filho está na minha presença. A forma como ele morreu não interessa. O que interessa é que a alma do seu filho é minha. Aleluia. Aí foi que eu descansei, que aí eu lembrei, porque na hora da crise, você até esquece, né? Que não interessa como você morre, não importa. O importante é a alma ser salva. Então, meu filho foi salvo porque meu filho era servo de Deus. Então, não é porque aconteceu com o meu filho, vai acontecer com o seu. Isso é uma coisa particular. Deus trata cada um de uma maneira diferente. Você não pode tirar o meu testemunho como exemplo para você. Alguém está entendendo? Diga amém? Amém. Não pode virar doutrina para você. É um testemunho que aconteceu comigo. E eu tenho uma coisa comigo, uma frase que Deus deu a minha esposa: Deus não pega leve com quem Ele investe pesado. Deus investiu pesado em mim. Confesso para você que aonde Deus me coloca, eu consigo abrir igreja e boto para quebrar. Eu já pinto meu rosto de preto, coloco a faca no dente e vou para cima. Aleluia. Não tenho medo de nada, nada. Deus sabe por que eu estou indo para a África. Falei com a minha esposa: só vou voltar porque ela não vai. Porque arriscar dela ir comigo, não voltar nunca mais. Porque o que eu sonho de ir para a África, 30 anos orando para ir para a África. Você imagina como é que eu vou chegar na África? Ah, irmão, aleluia. Já vou chegar já. Doido para pisar naquele solo, glórias a Deus. Então, experiência de cada um é diferente. Amém, irmãos? Amém. Não levante a mão. A falência não chegará na tua casa. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. A desgraça na vida de um não é só desgraça. Alguém pode dizer amém? Amém. Termina aqui para a gente poder orar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou poderosamente a vida de Obed-Edom.
por causa da sua presença. Vou falar sobre isso mais. Mas a Bíblia diz que quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, mudou o cativeiro de Obed-Edom. Eu quero profetizar uma palavra. Levanta a sua mão esse ano. Deus vai abrir a porta para a tua casa e para a tua vida. Eu quero profetizar que a mão de Deus, ela vai abrir todas as portas que estavam fechadas para você. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos, Ele já deu uma ordem, já está escrito na palavra: os anjos de Deus entrarão no teu caminho e vão tirar todas as mazelas e empecilhos para você passar. Eu profetizo que tudo que você fizer vai dar certo. Onde você colocar as mãos, você vai prosperar. Sua casa, seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai serão abençoados no nome de Jesus. Alguém pode aplaudir Ele? Aleluia. Termina aqui. Obed-Edom recebeu uma oportunidade. Fala, uma oportunidade. Foi a única oportunidade. Às vezes eu e você não precisamos nem de duas, nem de três, nem de quatro, é só uma. Quem tem orado a Deus pedindo uma oportunidade? Quem tem orado a Deus? Então se prepare, é a oportunidade que você vem orando a Deus há anos. Deus vai colocar nas tuas mãos hoje. Assim como Ele fez com Obed-Edom, liberou a oportunidade, Obed-Edom agarrou, em 3 meses foi abençoado. Deus vai abrir a porta da oportunidade, ela não vai atravessar, ela vai ficar. A oportunidade vai chegar na tua mão e vai ficar. E o seu cativeiro, Deus vai virar. Para terminar, o último, a Bíblia fala que a arca representava a presença de Deus. Tudo isso aconteceu, tudo isso deu certo. Aleluia. A vida de Obed-Edom não houve desgraça. Sabe por quê? Porque havia naquela casa presença de Deus. Mais do que ouro, mais do que prata, mais do que coisas, mais do que sucesso humano, o que você precisa é da presença de Deus. A presença de Deus, ela muda história. A presença de Deus abre porta onde não tem porta. A presença de Deus vai brotar pão onde não tem padaria. A presença de Deus vai botar água no deserto. A presença de Deus joga Satanás por terra. A presença de Deus desfaz as obras de feitiçaria. Aleluia. A presença de Deus faz mil que não faz com que 1000 cair, pode cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido por causa da presença de Deus. A presença de Deus atrai o milagre que você precisa e coloca nas tuas mãos. A presença de Deus, ela muda teu cativeiro. Você vai olhar a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos antes do Pentecoste e a igreja de Atos depois do Pentecoste. A igreja de Atos antes perseguida, uma igreja tolhida, uma igreja que não tinha prosperidade. Depois que desceu fogo, depois que desceu unção, depois que desceu presença, a igreja prosperava. A Bíblia diz no capítulo 4 do livro de Atos que sobre eles havia muita graça e ninguém era necessitado por causa da presença de Deus. Levanta a mão, aleluia. Quer prosperar? Recebe o poder de Deus. Quer porta aberta? Dá glória ao nome dele. Quer vencer a vida? Recebe a presença de Deus. Aleluia. Diga aqui comigo, por favor. Glória a Deus. Presença de Deus. Glória a Deus. O que falta nesse Brasil não é direita e nem esquerda, é presença de Deus. A gente fica lutando contra coisa nenhuma, contra ninguém. Quando a Bíblia na verdade diz que a nossa luta não é contra a carne. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos que vivem na região celestial. Quando fica essa guerra de um contra o outro, o diabo está prevalecendo e dominando o Brasil. A igreja tem que sair fora dessa bagunça. Não é que nós vamos ficar, não vamos votar, vamos escolher, mas sai fora dessa bagunça. Porque essa briguinha no Facebook e no Instagram só dá voto para alguém conseguir ser de novo deputado federal e senador. Porque no final, todo mundo senta na mesma mesa. Aí fica você deixando de orar para ficar, tem que morrer, tá vendo? E olha aí. Você está perdendo tempo com isso? Dobra o teu joelho. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai, que te vê em secreto, descerá, que ele diz a Bíblia, falará contigo. Busque a presença de Deus. Busca Jesus. Esse país, esse Rio de Janeiro, com esses políticos que temos aí, só o sangue de
de Jesus para nos trazer vitória. Aleluia, porque entregaram a chave para uma legião de demônio. E todos que entraram no governo não têm unção de Deus necessária para poder tirar os demônios daqui. Você vai na ilha de Togo. Alguém já ouviu falar da ilha de Togo na África? Ilha de Togo, dá uma pesquisada. O prefeito determinou que aquela cidade é do Senhor Jesus. Togo não tem bruxaria, Togo não tem pobreza. Dentro da África não tem pobreza. É uma das ilhas mais ricas que tem na África. Alguém já ouviu falar da história de El Salvador? Do Bugatti, o presidente de El Salvador? Vai ver a história do Bugatti. Quando o Bugatti sentou, chegou uma hora que ele ia tomar o parlamento, ele dissolveu o parlamento porque ele queria fazer um projeto anti-drogas para poder prender o que ele fez. Ele tentou fazer antes, no primeiro mandato. Só que os deputados, a Câmara era toda contra ele. Aí um dia chegou com os soldados para poder tomar e dissolver o parlamento. Mas antes dele tomar atitude no microfone, ele disse que orou ao Senhor e pediu a Deus: me dá uma luz, devo ou não devo? Sabe o que Deus falou para o Bugatti? Não faça isso, espere o tempo, te darei ao Salvador sem você pegar nenhuma arma. Ele não falou nada, os soldados já estavam prontos, os deputados tudo calado, levantou e foi embora, ninguém entendeu nada. No próximo pleito, ele veio de novo a presidente no segundo mandato, conseguiu eleger, eram 87 deputados, ele elegeu 67. Conseguiu eleger a maioria deputado, destituiu o Supremo Tribunal que estava a favor do narcotráfico. Os deputados que estavam tanto de direita e de esquerda, que lá ele não é de direita, o Bugatti não é de direita, ele é um empresário que junto com o pai tomou uma atitude de libertar o Salvador. Não é um político, um empresário que mora no Salvador, queria libertar aquele país, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas alguém que no nome do Senhor quis fazer alguma coisa. É isso que falta no Brasil. Aleluia. Vai lá em El Salvador, não tem um bandido na rua. Prendeu, eles tinham de bandido 86 mil, prenderam 80 mil. A cadeia de El Salvador tem 80 mil bandidos presos. E os que não foram presos fugiram de El Salvador. A rua de El Salvador está tomada. E sabe quem que ele colocou? Que Deus é o Deus daquela nação. O que diz a Bíblia? Aleluia. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Acabou. Não é partido A, não é partido B, é Jesus de Nazaré. Você que está aqui, que está afastado da igreja, você precisa da presença de Deus. Sem ela, sua casa não vai subsistir. Sem ela, você não vai vencer. Presença de Deus é o que você precisa: salvação, transformação. Eu estou falando para você porque Jesus fez isso na minha vida. E Jesus te trouxe aqui para poder operar milagre na sua vida. Jesus te trouxe aqui para poder manifestar a presença dele em sua vida. Glórias a Deus. Na vida de Obed-Edom mudou a família dele. E ele também quer mudar a sua família e a sua casa. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu vou estar orando agora em nome de Jesus. Aleluia, pela sua vida e por você que está afastado da igreja. Você que ouviu essa palavra, eu sei que Deus falou com você. Pai, a tua palavra foi pregada, a sua palavra foi ministrada. E eu creio que o Senhor trouxe almas nesta noite. Pessoas, Pai querido, que reconhecem o teu senhorio. Pessoas, ó Pai querido, que ouviu a sua poderosa graça. E eu creio que ela fará algo sobrenatural na vida dos seus filhos. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, eu quero abençoar, eu quero pedir que seja quebrado as cadeias, as algemas, seja destruído toda a força opressora do mal. Libere, Senhor, os pensamentos, as mentes, a alma, as mãos, o coração, e que o teu nome seja glorificado na vida dos seus filhos, e que eles possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Que a tua palavra, ela possa fazer o que lhe apraz, e eu creio que ela não volta vazia, porque é a palavra do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui que está afastado, que ouviu a palavra e crê que a presença de Deus, ela muda a sua história, que a presença de Deus te leva ao caminho de milagre, que ela muda a sua vida de uma maneira poderosa, e que quer voltar para Cristo hoje, fazendo isso nesta hora: pastor, eu quero que Jesus entre na minha experiência de vida de novo, eu quero voltar para Jesus, eu não quero mais ficar afastado. Se tem alguém, levante a sua mão direita.
e eu vou estar orando por você. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Levante a sua mão direita e assim acontecerá. Alguém nessa noite que quer voltar para Jesus, que está afastado da presença de Deus, mas quer voltar hoje? Alguém que nunca fez isso, mas quer entregar a vida para Jesus hoje? Pastor, nunca fiz, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que a presença de Jesus entre na minha casa. Alguém que levante a sua mão direita. Aleluia, eu estarei orando por você. Estarei te abençoando. E a sua vida nunca mais será a mesma. Alguém? Glória a Deus, aleluia. Se não há, você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa noite. Eu abraço alguém e diga: que o Senhor abençoe a sua casa como abençoou a de Obed-edom. Diga que o Senhor abençoe. Amém. Palavra abençoada do pastor Alex, continue abençoando sua família. Amém? Antes de terminar, só vou te dar alguns anúncios. Lembrar os irmãos que quarta-feira nós temos culto de oração. Amém? Quarta-feira culto de oração e domingo nosso culto de Santa Ceia. Não falte, culto de ceia. Domingo é nosso culto de ceia. Lembrar os irmãos também que nós temos o nosso jantar de casais. Amém? Dia 20 é o nosso jantar de casais. Se você não colocou o seu nome ainda, nos comunique. Estaremos aqui com o líder do Casados para Sempre, Eliane e Rita, que são líderes regionais do Casados para Sempre. Vamos estar aqui ministrando a palavra dos casais e teremos também o nosso momento de jantar com bolos de pizzas e massas e vai ser bênção. Amém? Amém. Quantos estão felizes? Digam amém. Digam glória a Deus. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje também teremos cantina, temos uns caldinhos ali abençoados que o nosso Ministério de Ação Social fez. Todo o dinheiro da cantina é revertido para a nossa ação social. Como os irmãos sabem, nós somos uma igreja, como o pastor falou aqui, missionária. Temos o nosso projeto de cesta básica, amor em forma de alimento, as quentinhas a pessoas em situação de rua, projeto de jiu-jitsu e abençoamos também missionários todos os dias, amém? Então, se você puder parar um tempinho e tomar um caldo abençoado. Lembrar os irmãos, falando de ação social, que nós temos a roda de conversa. Amanhã, às 19 horas, roda de conversa para pessoas com dependência química, alcoólica, jogos, como nós temos visto hoje esse fenômeno novo. Amanhã tem roda de conversa. A roda de conversa tem sido bênção. É um momento ali terapêutico, onde nós temos as psicólogas que trabalham, a assistência social, a parte pastoral, o pastor José Antônio. Então, amanhã às 19 horas, roda de conversa aqui na igreja. Amém? Amém. Quantos estão felizes? Amém? Tendo suas mãos para cá, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, aqui está a tua igreja, Senhor Deus. Obrigado pela palavra que foi ministrada em nossas vidas, essa palavra que abençoou nossa casa, nossa vida, o nosso ministério, Senhor Deus. Obrigado pela vida do pastor Alex Macedo e sua família. Abençoa ele, Pai, continue usando ele como profeta do Senhor. Nós entregamos a família dele nas tuas mãos, Pai, para que esteja invisível aos olhos do inimigo, blindadas pelo Senhor. Acampa os teus anjos ao redor da sua família, Pai. E onde ele colocar a ponta dos seus pés, que esteja a proteção, a graça e a bênção do Senhor estabelecida sobre ele. De antemão, nós como igreja entregamos a vida dele nas tuas mãos, nesse projeto da África, Senhor Deus. Sabemos que esse projeto nasceu no teu coração e que o Senhor o conduza, o proteja e esteja com ele nesse projeto, Senhor Deus. Também te peço pela tua igreja, Senhor Deus. Leva cada um em segurança para os seus lares, dê uma semana abençoada debaixo da tua poderosa mão. Que essa semana seja uma semana de prosperidade, onde nada falte para a tua igreja, Senhor Deus. Eu entrego cada família da Igreja Batista Jesus nas tuas mãos. E eu te agradeço, Senhor Deus, por cada vida aqui. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que aguardam a volta de Cristo. Todos digam amém. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga para ela: tenha uma semana abençoada.